Agora tudo é postar, né? Não é postar. Colocou lá na capa, olha lá, que eles temem seriamente pelo Vinícius Júnior, a caça ao Vinícius Júnior. Vinícius Júnior está sendo caçado, Flávio Júnior? Eu acho exagero. Ele já não foi pro Mundial Sub-17. Que foi um absurdo. Que o Real Madrid, foi um erro do Flamengo. O Real Madrid disse para não liberar, porque ele poderia ser caçado no Mundial. Acho que o maior risco agora, que o Vinícius Júnior sofreu desde que ele foi vendido foi aquele jogo contra a Ponte Preta no ano passado, que ele entrou levou uma entrada muito dura de um zagueiro Naldo. Volante da Ponte Preta. Volante Naldo. Esse foi. Esse para mim foi um lance perigoso, de risco. Isso que aconteceu sábado não é risco nenhum. E é o que o Facicani falou. O acordo do clube é entregá-lo em junho, é isso? Meio do ano. Depois da Copa. Até lá, se o Flamengo quiser usar, usa. Usa, não tem. Outra coisa, não vai embrulhar o moleque num plástico bolha. Se o Real Madrid começar a encher o saco, não pode pôr. Então tá bom, pega, leva. O Parreira usa um termo. Até o meio do ano, Vinícius Júnior tem que ser titular do Flamengo. E o Carpegiani fazer um esquema de jogo fechado no garoto e padronizar o time para que, na eventual perda, o time não tenha. Mas aí eu vou discordar um pouco de você. técnico. Você não deve resto... montar um esquema de jogo, Facicani, que seja tão centralizado. Não é centralizado. Você monta um esquema de jogo com o Vinícius. Até porque uma peça não funciona, que é o Everton. Tudo bem, mas assim, você monta o esquema com o garoto. O Everton jogou bem. Você monta o esquema com o Vinícius. Não o Ribeiro. E aí, evidentemente, que na perda você vai ter o padrão montado para substituí-lo. Seja um jogador tão de esquemas, tão taticamente importante. O Vinícius Júnior é um jogador muito hábil. Um jogador que pode montar um time com ele. Acho que ele tem que ser utilizado. Você faz o padrão de jogo, mas não vou montar o meu esquema tático em volta, em torno. Não é isso. Não é Vinícius e mais 10. Ele vai sair daqui. Você faz o padrão, você monta o time titular com o Vinícius. Quando o Vinícius deixar o Flamengo, o time já está pronto e você põe uma outra peça e segue o jogo. O canhotinho, o Everton, ele sabe jogar. Qual o Everton? O Everton. O Everton ponta. Sim, ele é bom jogador. Eu não falo nada do ceifador, que fez um gol aí. Também jogou bem. O Henrique jogou bem. Aliás, o Henrique jogou muito bem. Vocês estão cerceando o Flamengo. Estamos falando do Vinícius Júnior faz 15 minutos. Você é louco para não falar do Flamengo. Imagina, eu que acabei de falar. Vamos falar do Eu gostei bastante do esquema. Parece que agora está sendo modificado, né, o estatuto aqui no futebol brasileiro. É permitido 4-1-4-1. Então, como não tem era só 4-2-3-1? Era só 4-2-3-1. E agora está lá. Aí fizeram lá melhoraram o estatuto? Fizeram lá um parágrafo, né, um adendo. Se você quiser, pode usar o 4-1-4-1. Então, o Estatuto de São Paulo joga no 4-1-4-1, Corinthians 4-1-4-1, Palmeiras no 4-1-4-1 e o Flamengo também está jogando no 4-1-4-1. Com isso, você ganha mais um jogador de qualidade no meio campo, mas é claro que quem joga ali tem que ter responsabilidades e de marcação. Então, ele está com o Cuejar, que é o único volante. Aí ele tem o Everton Ribeiro e o Everton nas duas pontas, o Diego e o Paquetá. Paquetá corre para todo mundo, né? O Paquetá é muito bom jogador. O Paquetá faz isso numa boa, tranquilamente. E o Diego, na Europa, também fazia. Então tem que fazer aqui. Tem que fazer aqui também. Quando jogou na seleção, fez. Para colocar o Vinícius Júnior nesse time, ele vai ter que jogar na direita, porque na esquerda, no lugar do Everton, ele não joga. O Pascoal tem razão. O Everton é hoje talvez o melhor jogador. Nossa, eu nunca pensei que fosse dizer isso. Mas eu estou dizendo. O Everton é hoje talvez o principal jogador do Flamengo. Talvez o principal jogador do Flamengo. Então, o Vinícius joga do lado direito? Não sei. Então, para você colocar o Vinícius, você tem que colocar do lado direito. E para tirar o Everton Ribeiro, que fez um bom jogo contra o Flamengo, eu colocaria, contra o Botafogo, eu colocaria o Marcos Moreno. Eu não, sinceramente, eu acho que eu fui iludido pelo Vinícius Júnior. Eu esperava mais dele no profissional. Eu vi alguns jogos dele na categoria de base, li sobre ele e tudo mais, e estava muito empolgado. Esperava mais. Eu acho que o Paquetá parece que tem mais bola que o Vinícius Júnior. Tomara que eu esteja errado. Que ele vá para o Real Madrid, arrebente, seja lá o novo Neymar do futebol brasileiro, que vai para lá e brilhe. Mas eu nesse momento, eu respeito a opinião do Facicani, eu não colocaria o Vinícius Júnior. Sabe que seria importante o Vinícius Júnior começar a jogar pelo lado direito para ele ter uma evolução
para não ser só um cara que joga pela esquerda. Exatamente. Mais ou menos o que acontece com o Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho no Liverpool jogava ou no meio ou na esquerda. Na seleção ele briga por posição com o William. Por onde? Pelo setor direito. E ele desempenha. E ele vai bem. Agora, em relação ao Vinícius Júnior, o Parreira sempre usa um termo. Não podemos queimar etapas com o jogador. Uma etapa importante para o Vinícius Júnior, na minha opinião, seria o Mundial Sub-17. Porque ele ia pegar uma cancha de uma Copa do Mundo da categoria dele, Madrid, então. ele iria conviver com a rapaziada, o comportamento dele, O Flamengo foi muito 30 bom, né? dias, 30 e poucos dias fora de casa, Não. que isso tudo entra num contexto de um jogador Esse Flamengo profissional. O jogador sabe se evoluiu no comportar Flamengo. também Mas aí ele fora de evoluiu no campo. Flamengo. E ele teria uma evolução também no Campeonato Mundial, como o Brasil disputou. Só que acabaram pulando, na minha aí ele opinião. evoluiu no O Flamengo foi mal e o Real Madrid também foi mal nessa. Não está jogando tudo que sabe ainda, o Vinícius? Não é por causa disso. Mas isso aí pode ter atrapalhado um pouquinho. Tava errado na época, tava errado. Eu creio que estava errado. Tava errado. O pessoal do Flamengo ficou sem graça. Na época o Edu Gaspar foi lá conversar. Foi mal, foi ruim pro jogador, foi ruim pro Flamengo, foi ruim para todo mundo. Foi mal, tinha que ter jogado. Sabe quem saiu em defesa do Vinícius Júnior, ou Flavinho? Quem foi que saiu? Neymar. Vamos ouvir aí o que o Neymar falou a respeito do Vinícius Júnior. Vamos ver. Olha lá, o Neymar pegou e falou assim: o futebol está chato. Se o seu time ganhar do time do seu amigo e você zoar, ferrou. Vai ser punido. É isso. É ridículo. É babaca. É babaca. Os caras estão querendo tirar a essência do futebol. Gente, gente, é ridículo. O Renato Gaúcho fazia gol, saía mandando os caras calar a boca. Quantas vezes o Romário. Outra coisa é você mostrar a genitália pro torcedor. Aí sim. Sei lá, Isso incitar daí. violência. Isso o Valdívia fez do Palmeiras contra São Paulo. É. Jogou com o Rogério Ceni e fez lá o chororô. Aí no outro jogo o Rogério Ceni foi dar um chute nele. Como é que nasceu a comemoração do Pelé? Ele subindo e dando soco no ar, depois virou Sim, uma marca. todo mundo, uma marca. Porque ele estava jogando com o Santos, acho que na Rua Javari, e não sei nem se é o jogo daquele gol lá do Chapéus lá. Do Mão de Onça? É. E a torcida do Juventus, lá inflacionada pelos corintianos e palmeirenses ali da região da Moca, e alguns são paulinos, pegando no pé do Pelé, enchendo a paciência do crioulo, o tempo inteiro. Aí ele vai lá e faz o gol. Aí ele vai em direção à torcida e faz assim, ó, como se ele estivesse socando os torcedores que estavam xingando. Ninguém falou nada. Aliás, virou uma marca mundial. Mundial, todo. Você pega, tem uma cesta do Michael Jordan contra o Cleveland, isso, 1900 e bolinha, né? Quando o Jordan ainda nem tinha vencido o campeonato no Chicago, que ele faz no último segundo uma cesta contra o Cleveland, e ele faz assim, ó, comemorando, pulando igual o Pelé. Porque o mundo inteiro passou a fazer o que o Pelé fez. Imagina se alguém tivesse ido encher a paciência do crioulo. Essa comemoração, que virou um símbolo no mundo inteiro, não teria existido. Mas a mídia tem culpa. Sim. A mídia tem culpa. A mídia tem culpa, porque a mídia fica falando toda hora, futebol tá chato. Mas quando acontece alguma coisa, os caras vão lá e criticam. Então não pode tirar uma onda, não pode fazer brincadeirinha, não pode tirar um sarro, não pode dar uma entrevista diferente, não pode agulhar o rival. Tudo é motivo de mimimi. Tudo é motivo de mimimi. Isso foi pro senhor, seu Flávio Gomes. Não, eu falo por mim. Eu acho que tem coisas, eu não vou falar pela mídia e pelos outros. Porque eu acho que a gente está confundindo muitas vezes rede social com mídia, e não é. Não, eu não estou confundindo, estou falando mídia. Eu estou falando de todo mundo. Eu estou falando de mídia. As pessoas hoje, muita gente se informa e acha que está se informando por rede social e transforma tudo, bota tudo num caldeirão que vira mídia. Não é mídia. Eu, por exemplo, não vi ninguém da imprensa criticar o Vinícius Júnior. Você não está informado. Porque você não acompanhou o futebol. Você não acompanhou o futebol, mas você não acompanhou. Ô, Bonitão, deixa eu falar de novo. Estou falando por mim. Então, mas que você viu o jogo? Vi o jogo. Não eu vi o gol, inclusive eu estava num bar vendo, acabando do bloco. Estava sem som. Não, eu vi o gol acontecendo. Não, mas sem áudio. Não sei. Não, estou vendo o jogo. Você sabe ou não se sabe? Se você está ouvindo sem áudio, você não vê. Então, você está dizendo meus bois. Quem estava narrando o jogo da televisão falou que não deve fazer. Então, quem falou isso falou besteira. Um monte de gente falou isso. Tem um monte de gente que falou isso e tem um monte de gente não é de mídia social. E tem um monte de gente que não falou isso. Eu acho que tem gente que reclama de comemoração há anos, né?
De novo, eu falo por mim, eu acho que isso não tem nada demais. Eu acho que há alguns comportamentos agressivos de alguns jogadores de vez em quando, o que não me transforma num chato. Acho que esse caso específico aí do Vinícius Júnior, para mim, não tem nada demais. Isso aí é uma brincadeira, gente, imagina. Tem gente que reclama, paciência. Também, a gente reclama de um monte de coisa aqui também, mesmo. Não, estou discutindo outra coisa. Não estou discutindo as pessoas reclamam do que elas quiserem. Então. Eu estou só falando assim, as pessoas reclamam que o futebol tá chato. Ah, o futebol tá chato, o futebol tá chato. Aí quando eu tenho uma brincadeira... A sociedade, a vida tá chata. Eu concordo com o senhor Mano. A vida tá chata. Tudo se comenta, você não pode falar nada. Que é Qualquer isso? coisa que você Então, fala é ódio, intolerância. Vocês dois aqui. Que Isso é pra você. Vocês dois que são os que acham que o mundo tá chato. Quando aparece... Muito chato. Exato. Aí quando aparece um cachorro num jogo da Libertadores, vocês só faltam ter xilique. Isso é comportamento. Você tá louco? Nossa, que absurdo, que escândalo, que desorganização. Porque na Europa, porque na NBA... Não tem nexo isso que você está falando. Não tem nexo, sim. Nós estamos discutindo o comportamento das pessoas. Eu estou discutindo o macro. O que as pessoas falam. Então vocês falam, quando aparece um cachorro no campo da Libertadores, vocês acham o fim do mundo. Não tem uma coisa a ver com outra. O que nós estamos comentando assim? aqui é o comportamento das pessoas. Você não pode falar nada, você não pode comemorar um gol, você não pode fazer uma brincadeira com uma mulher, você não Tem pode fazer algumas coisas que não pode mesmo, cara. Tem Aqui não pode nada. Tem algumas coisas que não pode mesmo. Para com isso. Tem algumas brincadeiras não tem com mulher, nada, não. dependendo do que você fizer, não tem coisa que fazer, nenhuma. cara. Amanhã, você, por exemplo, você é baixinho. A gente chama você de anão. Né? Aqui, daqui a pouco os caras vão dizer, o sindicato dos anões vem aqui processar a gente. Ô, senhor Mano, com essa mentalidade, até alguns anos atrás, se falava de negros e se falava de deficientes físicos. Por exemplo, existe uma associação em São Paulo, que é um hospital, que é maravilhoso, que se chama AACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente. Você sabe como é que ela chamava antigamente? Associação de Assistência à Criança Defeituosa. Então, você tratar uma pessoa que tem uma deficiência física como uma pessoa com defeito, mudou isso. Não é que a gente não pode falar mais qualquer coisa. Mas é disso que tem nós um monte de discutindo. coisa que é melhor que a gente não fale, entendeu?